Os nossos pastores estão em viagem, felizes da vida, pela conquista do nosso querido doutor Isaac. Não sei se estão assistindo aí, mas se estiverem, parabéns, viu, Isaac? Deus abençoe a tua vida. E tem um rebanho aí para você cuidar da gente aí. Aqueles que ficarem doentes aí, é tu que vai cuidar. Então é o motivo da ausência deles, um momento tão esperado, tão feliz. Que Deus possa estar abençoando a vida deles aí. Amém? Muito legal, né? Nós chegamos aqui no culto, o pastor me mandou uma mensagem, né? Dizendo, olha, pastor Rodrigo, não sei se vai ter louvor, se não você faz, você prega, vê lá alguém para te ajudar na direção do culto. E não é proposital o que eu vou falar aqui agora, viu, irmãos? Entendam bem, eu vim na obediência do pastor. Mas a mensagem está um pouco em cima disso, então... Se você sentir algo de diferente aí, não pense que eu estou te apontando. Brincadeira. Mas é muito bom estarmos na presença do Senhor. Deus, Ele tem nos surpreendido a cada dia. E nós estamos neste ano falando de unidade. E nada melhor do que nós sermos um povo unido. Um povo que vive as promessas do Senhor. E eu queria te desafiar nesta noite, nessa palavra, a você compreender como que está sendo a tua unidade com Deus, em relação ao teu chamado, à tua vocação, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para que você possa operar diante de tudo que Deus tem feito em tua vida. Eu queria te convidar a ler um texto da palavra do Senhor, no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11, do verso 23 em diante. E depois, no decorrer da mensagem, eu vou estar falando um pouco também em Êxodo capítulo 3. Mas a princípio nós vamos ler aqui Hebreus capítulo 11, do 23 em diante, que diz assim. Pela fé, Moisés, já nascido. Eu vou ler ali, tá, irmãos, para não fugir muito. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. E por último, pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Somente até aí. Esse capítulo de Hebreus está descrevendo os heróis da fé, e eu queria destacar a vida de Moisés. Quem aqui já ouviu falar de Moisés? Acredito que todos. Quando nós falamos de Moisés, principalmente por essa descrição do texto de Hebreus, nós imaginamos, nossa, que grande homem. Um homem de uma fé tremenda, o homem que fez a sua caminhada com Deus, se uniu com Deus num propósito e realizou grandes sinais e maravilhas. Eu, quando era criança, ainda não convertido, sempre escutei contos da Bíblia. E sempre ouvia falar de Moisés, pela questão do Mar Vermelho. Imagina que fé tremenda é essa. No momento que ele está com o povo de Israel, diante de um grande mar, e ele ouvindo somente a voz de Deus, vendo todos aqueles inimigos atrás dele, e Deus fala, olha, toque o cajado no mar, e aquele mar abre, e ele vê esse milagre do Senhor. Quando eu me converti, começando a conhecer um pouco mais da palavra do Senhor, me deparei com outras pessoas também que me encantei, Abraão, Paulo, mas Moisés ainda continuava dentro do meu coração, e eu sempre falava, nossa, Senhor, quem dera se eu conseguisse um dia ser como esse homem, ter essa fé, ter essa coragem. E comecei a ver um pouco da história desse homem, e vi que eu estava muito parecido com a vida dele, mas não dessa forma como nós acabamos de ler.
da forma como eu quero ministrar nessa noite. Lembrando do começo do chamado dele, talvez eu e você, eu já me identifiquei desde o início, talvez você possa se identificar um pouco. Dizer, olha, talvez eu me pareça com Moisés. Em qual área você vai se parecer com ele? Quando nós falamos de fé, unidade com Deus, lá já no livro de Êxodo, capítulo 3, descreve a história desse chamado. E numa conversa com Deus, num arbusto pegando fogo, Deus começa a mostrar para ele os planos que tinha sobre Israel. E a primeira coisa que eu vejo de impacto de Moisés é Moisés olhando assim para Deus e dizendo, Senhor, será que não é possível enviar outra pessoa? Será que tem que ser eu mesmo? Será que não pode ser o vizinho do lado ou aquela pessoa que está ali na frente? E diante daquela imagem que eu via, como nós acabamos de ler em Hebreus, de uma pessoa toda poderosa, um príncipe do Egito, um grande profeta, um chefe militar, que guia um povo numa batalha terrível, ele estava se esquivando daquilo que Deus estava confiando a ele fazer. E talvez Deus tenha colocado algo em tuas mãos. Deus tenha confiado algo em você. Ele quer estar ali unido com você. Mas talvez você não tenha enxergado isso. E numa leitura desse texto, vai ajudar a compreender uma visão mais realista de quem foi realmente Moisés no começo da tua trajetória com o Senhor. E essa imagem, sem querer diminuir o impacto que ele teve na história do mundo, da salvação do povo, mas ela vai nos trazer talvez hoje uma esperança maior, uma coragem maior e talvez uma fé maior do que aquela que nós já temos. Moisés, ele cresceu como o príncipe do Egito, mas ele foge de Faraó no momento em que ele vê uma briga entre um hebreu e um egípcio, e ele acaba matando aquela pessoa, ele se torna um grande fugitivo, e por cerca de 40 anos, ele fica exilado no deserto. E quando ele tem esse encontro com Deus, segundo a Bíblia, por volta dos seus 80 anos de idade, acredito que ninguém aqui chegou, nem está perto disso. Talvez seu irmão Sérgio um pouco mais do que a gente, mas ainda está longe disso, né, irmão Sérgio? Eu digo mais perto que a gente, não diz que você está perto dos 80. E ele e o Júnior, né, estão ali pertinho ali. Mas ainda temos muito a fazer, muito a viver. E essa conversa começa, um fogo se queimando no arbusto, Moisés ali sendo queimado. Moisés sendo queimado, não. Quem estava sendo queimado era o arbusto, né? Aliás, ele via o fogo, mas nem o arbusto queimava. Vamos explicar correto, né? Ele via e de repente sai uma voz no meio daquele arbusto, daquele fogo, dizendo, Deus já se apresentando, olha, lá no verso 6, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ou seja, o Deus de Israel, nosso Deus, estava ali se apresentando a Moisés, falando com ele. E Deus então conta seus planos a Moisés. Ele tinha ouvido o clamor de Israel, o clamor daquele povo que estava sendo oprimido pelos egípcios. E Deus estava vindo em sua direção para que trouxesse libertação, e levando esse povo a uma terra que emana leite e mel. Você já se sentiu assim? Senhor, eu posso ser usado para libertar uma pessoa que está cativa, uma pessoa que está oprimida? Ou será que eu vou jogar essa responsabilidade para outra pessoa? Deus falou isso para ele. E nesse ponto, Moisés, ele começa a apresentar as suas desculpas a Deus. Começa a querer se esquivar de tudo aquilo. E algumas dessas desculpas, às vezes pode se parecer com a minha, com a sua. A primeira desculpa que ele dá, lá no verso 11. Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Será que você alguma vez já chegou a falar isso para Deus? Quem sou eu, Senhor, para realizar tal tarefa, tal trabalho? Manda outro. Não sou capaz talvez disso. Moisés, ele estava já há 40 anos longe do Egito, apacentando ovelhas. Ele já estava longe daquilo que ele viveu no começo, como também um filho, um príncipe do Egito. E talvez nessa condição dele de um pastor de ovelha, ele se vê limitado a estar indo adiante de um rei.
E um rei que ele conhecia e sabia que era poderoso. Quem sou eu, Senhor? Não posso ir até Faraó. E qual foi a resposta de Deus para ele lá no verso 12? Eu irei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Meus queridos, preste atenção. Deus aqui ele não está simplesmente ou somente prometendo a sua presença. Deus está garantindo a Moisés que ele teria êxito na missão que Deus estava dando. Quando Deus te chama, quando Deus te envia, Ele garante que Ele está contigo e vai ser bem sucedida a missão. Ele está na frente. Ele vai à frente. Mas Moisés não estava enxergando isso. Deus não estava esperando que Moisés acreditasse. Deus queria que Moisés apenas dissesse sim. Mas ele disse não. Não sou nada ou ninguém para estar diante de um rei. E ele não tinha razão para temer ou sentir-se inferior, porque Deus estava mandando. Eu não posso me sentir inferior quando Deus me chama para a sua obra. Você não deve se sentir assim. Se sinta capacitado pelo Senhor. Mas logo, depois dessa resposta de Deus, Moisés vem com a sua segunda desculpa, lá no verso 13. Eis que quando for aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? O que eu vou lhe dizer? Meus queridos, talvez uma boa interrogação, né? Imagina eu chegando aqui diante de vocês, olha, hoje estou aqui porque alguém me enviou para tirar vocês desse lugar. Não estou falando da igreja, de repente uma missão. Vocês podem questionar, mas quem foi que te enviou? Quem que te deu essa autoridade para fazer isso? Lembre-se que o povo estava oprimido, escravo, diante de uma ditadura terrível. E Moisés questiona, o que eu vou falar para eles? Sobre quem eu vou falar? Quem está me dando essa autoridade? Será que Moisés sabia quem que estava falando com ele realmente? Naquele tempo, para o povo hebreu, era muito importante saber o nome da pessoa quem estava mandando. Isso descrevia a autoridade, o caráter de quem estava se chamando. E a resposta de Deus no verso 14, olha Moisés, eu sou o que sou. Será que você às vezes questiona isso a Deus? Mas eu vou fazer isso? Como farei isso? Quem está me mandando? Será que você ainda não tem ciência que Deus tem te chamado para a boa obra? Para andar unido com Ele e realizar coisas que Ele escolheu a você, confiou a você fazer. Nas Escrituras, depois que Deus se revelou ao seu povo, frequentemente as pessoas descreviam Ele pelo nome dele, chamavam de tantas outras coisas. Por exemplo, o Salmo 140 diz assim, meu forte libertador. Dessa maneira Ele era conhecido, a minha esperança, o meu refúgio, a minha fortaleza. Coríntios diz assim, Deus de toda a consolação. Os judeus sempre reconheceram o eu sou como o nome que distinguia o Deus verdadeiro de todos os outros deuses pagãos e falsos que existiam. O grande eu sou é o meu Deus, é o seu Deus. É Ele que te chama para esse ministério. Mas parecia que Moisés ele não estava muito disposto a isso. Depois de tudo isso, ainda continua com suas desculpas. Lá no capítulo 4, já de Êxodo, versículo 1, ele diz assim, mas eu sei que eles não vão crer, porque eu vou. Notemos isso, meus queridos, Deus já tinha garantido a ele, que Deus estaria com ele. Deus já tinha garantido que ele teria êxito na sua missão. E que o povo estaria ali pronto a ouvir. Aqui começa a me parecer uma clareza de que Moisés não era uma pessoa muito determinada naquilo que ele poderia fazer. Ou talvez uma confiança de que ele poderia ser uma pessoa escolhida e usada por Deus. Eu pergunto isso a você. Você crê que você é uma pessoa escolhida por Deus para ser usado poderosamente em alguma missão?
de tudo aquilo que nós descrevemos lá em Hebreus, parece que o começo da história dele não foi aquilo que nós lemos. E Moisés começa a falar, eles não vão me ouvir. Talvez Deus já deve ter te dado uma palavra, uma revelação sobre alguma pessoa, e você fica questionando, Senhor, será que ela vai ouvir o que eu vou falar? Será que eu vou jogar minhas palavras em vão? Quem está te mandando falar? É Deus? Quem pode garantir isso para você? É Ele. Apenas cumpra aquilo que Deus está colocando em tua vida. Creia. E qual foi a resposta de Deus? No verso 3 e 4. Deus começa a fazer vários sinais e maravilhas para Moisés. Ele pega uma vara, transforma numa cobra, transforma a mão dele leprosa, depois cura. Deus começa a se aparecer para ele de várias formas, transforma a água em sangue, cura, mostra para Moisés que este é o poder do Deus que estava mandando ele. E às vezes isso acontece conosco mesmo, nós gostamos de fazer prova com Deus, de querer experimentar e ver os sinais do Senhor sobrenaturais, de ver o Senhor fazendo grandes coisas. Então ali nós vamos prometer, confiar e obedecer ao Senhor, mas muitas vezes não fazemos. Muitas vezes não fazemos. Parece que a palavra de Deus não é suficientemente para nós acreditarmos e ir adiante daquilo que Ele tem pedido para nós. Depois de tudo isso, Moisés está pronto para o grande chamado do Senhor. Só que não. Aparece uma quarta desculpa na vida desse homem. Lá no verso 10. Ah, Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca, sou pesado de língua. Moisés estava falando que era gago. Senhor, quando o Senhor me chamou para essa obra aqui, acho que o Senhor se confundiu. Eu não posso fazer isso aí, eu não sei falar, não sou eloquente. Meus queridos, às vezes eu brinco lá em casa com a Dayana, com o Samuel. Eu não gosto muito de entrar nesse detalhe, mas graças a Deus um ponto na minha vida que eu amo é o estudo, principalmente da palavra do Senhor. Eu já fiz 3 seminários teológicos, 7 anos de vida correndo atrás de estudo, de palavra, de conhecimento da palavra do Senhor. E graças a Deus, o ano que vem também estou me formando em psicologia pastoral. Mas eu acho que eu preciso às vezes fazer um treino de fono, alguma coisa, porque eu não sei falar, irmãos. Eu falo que eu sou um caipirão pegando o microfone. Tudo que eu leio, que eu pratico, eu começo a falar, eu distorço palavras, eu troco não sei se vocês já perceberam, mas às vezes eu gaguejo aqui falando, pregando. Não sei se é nervosismo, o que é, mas eu me sinto assim. Falo, Senhor, por que eu não consigo aprender a falar direito, a usar as palavras corretamente, do jeito que eu leio, do jeito que eu sempre vejo, e troco palavras. Ainda bem que quando eu estou falando, não estou escrevendo, né, Fátima? Aí não dá para perceber as letras erradas que a gente fala, ou a conjugação errada que a gente coloca. Não nasci para essa vida de falar o português corretamente, mas graças a Deus, acredito eu que vocês conseguem entender um pouco do que eu quero chegar. Então, Moisés, ele começou a questionar isso ao Senhor. E às vezes você pode falar, Senhor, não dá para mim, não é para mim isso, sabe? É o irmão Sérgio, não é eu. A pessoa correta está ali, e a gente quer jogar e quer ainda falar que Deus errou. Moisés estava falando, Senhor, não é para mim isso. Meus queridos, à luz de tudo que estava acontecendo nessa história, nessa narrativa, Deus prometeu que estava com ele, que seria com ele. Fez todos esses sinais miraculosos na frente de Moisés. E a impressão é que Moisés não acreditava que ele poderia ser usado por Deus. Pessoas que vivem no complexo de inferioridade, acreditando que não é ninguém, acreditando que está aqui na igreja somente para sentar e ouvir o pastor pregar, ouvir um bom louvor, mas que você não pode fazer nada. Ei, Deus conta com você, Deus conta com a tua mão de obra. Ele é sobre a tua vida. Quando recusamos a nos unir a Deus em sua obra, às vezes nós estamos revelando a nossa falta de fé que Deus pode e quer nos usar, que Deus é poderoso para isso.
que Deus ele tem uma habilidade, um poder sobrenatural de pegar a tua vida, de pegar você com todos os teus defeitos e te mostrar que a obra é dele e ele opera o querer em quem ele quiser. Deus ele pode usar cada um de vocês aqui para falar conosco. Deus pode e quer fazer isso. Aleluia. Nós precisamos aprender a tomá-lo a Deus pela sua palavra. O que significa tomá-lo a Deus? Deus colocou uma autoridade na mão de cada um de vocês. E essa autoridade nós recebemos através da palavra do Senhor. Tome esta autoridade que Deus te deu em nome de Jesus. E comece a colocar em prática, porque é o que Deus quer na tua vida. Aleluia. Houve tempos que eu, na minha vida, cheguei a perguntar para Deus: por que o Senhor está colocando isso em minhas mãos? Tem tantas pessoas para ser usada, pessoas muito mais capacitadas do que eu. Pessoas que não cometem os erros que eu cometo, que não têm as fraquezas que eu tenho. Usa elas, Senhor. Pessoas que são muito mais qualificadas. E de repente, vem uma resposta de Deus tremendo: olha, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Confia nesta palavra. Aleluia. Se estamos nos sentindo fracos, de repente limitados ou inadequados, é o momento crucial em que Deus quer se revelar o seu poder sobre nós e nos aperfeiçoar para a sua boa obra. Aleluia. Isso não significa que Deus quer que nós sejamos sempre fracos, mas significa que Deus ele reconhece em nós a nossa dependência dele e começa, através da sua graça e do seu poder, operar através de nós, operar em nós e através de nós. Seja canal do Senhor, em nome de Jesus. Que possamos ser confiantes e ter um senso de que Deus ele é poderoso e usa quem ele quer da maneira que ele quer. E comece também a se valorizar. Sabe por quê? Porque você tem um espírito que se move dentro de você. E esse espírito é santo. Esse espírito é poderoso. É o Espírito Santo de Deus. E você tem um valor grande por isso. Aleluia. De repente, diante de tudo isso, nós podemos ver Moisés se atentando para o grande chamado do Senhor. Aleluia. E o que acontece diante disso? Moisés ele vem com mais uma desculpa. Que coisa interessante, hein? Diante de tudo isso que acontecia, ainda tem mais desculpa. Ah, Senhor, lá no verso 13, envia por mão daquele a quem tu vais de enviar. Em outras palavras, no hebraico, dizendo: Senhor, não gostaria de dar essa informação a uma pessoa que vai aceitar esse encargo aí, porque está difícil para mim, viu? Nesse momento, Deus começa a se irar com Moisés. Fala: tudo bem, Moisés, eu vou enviar um ajudador. Chama lá teu irmão Arão. Ele vai como boca de profeta, mas você vai como Deus. E agora o bicho pegou. Você iria como profeta e eu estaria lá como Deus. Agora o seu irmão vai como profeta. E você vai fazer lá o meu papel, você vai como Deus. Que maravilha, hein? Já assistiram o filme Todo Poderoso, Jim Carrey lá? É uma brincadeira, mas mostra ali às vezes como nós pensamos muito em nós e se esquecemos que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Quem é que fez a boca de Moisés? Quem é que fez o teu ser, o seu sentido? Quem é que fez você? Talvez você possa estar dando a mesma desculpa: não sei falar. Eu também não sei. Falo completamente errado. Tem pessoas que falam que um youtuber, uma pessoa que escreve nessas redes sociais, fala melhor do que eu. Olha só que eu consegui ouvir uma vez. Misericórdia. Mas é Deus que me chama, é Deus que me coloca aqui. É Deus que te chama, é Deus que conta com você para esse propósito. Quem é que te fez? Quem é que fez a tua boca? Quem é que faz ela se mover? Ei, abra a tua boca e eu, o Senhor, a encherei de palavras. Confia no Senhor.
quando Deus contestou todas as desculpas de Moisés, aqui os motivos secretos começam a ser revelados. Moisés, ele queria, eu creio nisso, se unir a Deus em sua obra. Mas ele só tinha dificuldade em crer que Deus poderia torná-lo suficientemente pronto e preparado para uma grande obra. Estar diante de um rei para libertar um povo muito numeroso. Quem te chamou foi Deus, meus queridos. Quem te chamou foi o Senhor. Deus, Ele te prepara. Aleluia. Quando nós somos, às vezes, relutantes em obedecer a Deus, às vezes não é porque nós não queremos, mas é porque às vezes não conseguimos acreditar que Deus Ele pode nos usar, que Deus pode nos levantar. Preferimos acreditar que Deus pode usar tantas outras pessoas que nós enxergamos eles capacitados, mas às vezes não nos atentamos que Ele passa a mesma luta que nós, o mesmo sofrimento que nós, os mesmos desafios que nós, e detalhe, serve o mesmo Deus que nós. Então o mesmo Deus que usa Ele, vai usar você em nome de Jesus. O mesmo Deus que confiou nele, confia em você também, e quer te usar poderosamente. Aleluia. Foi o que eu falei, nós precisamos aprender a tomar a Deus em sua palavra, fazer uso daquilo que Ele nos colocou, e crer que é Ele que opera o querer em nós. Tudo aquilo que nós fazemos, pregamos ou falamos ou cantamos ou ministramos aí embaixo, não vem de nós, vem do Senhor, daquele que te chamou, daquele que confia em você. Eu estou pouco tempo aqui nesta congregação, nesta igreja, e como pastor dessa comunidade, já falei várias vezes ao nosso líder, quero estar do teu lado, quero poder caminhar contigo, ser fiel e te ajudar nessa incumbência de levar este rebanho para os braços do Pai. Mas eu não tenho tanta experiência assim. Fátima, que me acompanhou na Betânia, sabe disso. Assim que me tornei pastor da comunidade, o nosso pastor na época teve que ir embora porque ficou doente, e fiquei pastoreando por 8 anos um rebanho sozinho. Falei, eu preciso ainda aprender coisas no ministério que não sei fazer. Mas eu sei que quem me capacita é Deus. E certa vez aqui, não preciso dar nome, uma pessoa falou, olha, eu sinto o pastor muito distante. E eu falei, você já se aproximou dele? Ele falou, não. Eu falei, meu Deus do céu. Pastorei um rebanho que não tinha mais que 50 membros na Betânia. E era difícil, meus queridos. Aqui nós temos em torno de 150 pessoas. Por aí, né? Mas chegou até mais. E eu falei para ela, imagina o nosso pastor atendendo uma pessoa por dia. Talvez ele te acompanhe uma vez no ano. Por isso que nós precisamos aqui apoiar nosso pastor. Se coloque na posição. Eu falei para ela, olha, confia em mim como pastor também. Eu posso saber o que se passa na tua vida? Posso orar por você? E a resposta dela foi não. Mas amém, problema dela. A questão é, se coloque na posição e deixe Deus usar você. O que eu não permiti foi que levantasse calúnia contra o meu pastor. E isso jamais vai acontecer. Mas comece a olhar à tua volta. Imagina um rebanho com mais de 500 pessoas, querendo exigir apenas de um homem, que dê conta de tudo. Não vai dar. Comece a se apresentar como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que saiba manejar a palavra do Senhor. Mas eu não sou pastor, talvez seja uma desculpa que você possa dar a Deus agora. Mas tem coisas que você pode aconselhar, tem coisas que você pode orar, tem coisas que você pode ajudar a resolver. Esse é um princípio de unidade dentro da igreja do Senhor. E aí? Senhor, não estou preparado para isso. Eu achei que não estava preparado para tanta coisa que eu vivi na minha vida. Numa certa feita, num culto de quinta-feira, lá na Betânia, eu e a Dayana, uma jovem tinha falado para a gente, olha, eu preciso muito falar com vocês, mas eu não consigo estar no culto. Falamos para ela, olha, vem correndo. Eu e a Dayana, nós vamos te esperar aqui. O culto nosso acabou 9 horas. Ficamos até 10 horas esperando ela e ela não chegou.
Então eu falei para a Dana, 10 horas, já deu, vamos embora. No momento que eu falo isso, entra uma jovem que não era, que tinha marcado comigo, desesperada, clamando a Deus por oração. Eu sempre falei para Deus, Senhor, quero ser usada da maneira que te agrade, cantando aquela música, né? Em toda hora, em qualquer lugar, em qualquer situação. E, Senhor, pelo amor de Deus, eu não sou exorcista, tira esse negócio de mim. Eu gosto de aconselhar, eu gosto de falar, eu gosto de orar, às vezes de brincar um pouco, vocês percebem isso. Mas deixa eu fora desse ramo de exorcismo aí, porque negócio de expulsar demônio, de ver manifestação, eu prefiro deixar por irmão Sérgio, que é militar, se o demônio não sai na oração, sai na bala, qualquer coisa que ele puder fazer. O Rogério, que tem uma espada forte lá, uma Bíblia poderosa, né? Mas, irmãos, e a pessoa vem clamando, orando, eu preciso de ajuda. Eu falei, qual que é o teu problema? Eu preciso ser liberta. Eu falei, do quê? Eu sou bruxa. E o meu noivo é satanista. Eu falei, Jesus, por que isso, meu pai? E de repente, quando ela mostra a foto do noivo dela, era um amigo meu de muitos anos atrás, que se desviou da igreja para virar satanista. E vai eu e a Dayana, por quase 2 anos, fazer um trabalho espiritual dentro daquela casa. Eu falei, Senhor, eu não sou capacitado para isso. Meu filho Samuel ainda era criança, o Daniel nem sonhava em existir. Começou a ter visões de demônios dentro da minha casa. Eu, Senhor, me tira desse negócio. E graças a Deus, hoje essa ex-bruxa é uma serva do Senhor. Batizada, realizei o casamento dela dentro da igreja. Vocês conhecem, está aqui conosco hoje na nossa igreja, comunidade cristã nele. O marido dela está aqui também frequentando, às vezes vem, às vezes pela internet, mas largou tudo, porque Deus, Ele te capacita quando Ele quer operar na tua vida. É dele que vem a capacitação. Você pode falar assim, eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Ei, quem te chamou foi Deus. Ele apenas fala, você quer me servir? Então me obedeça. Siga aquilo que eu te mando e creia, eu estou contigo. Isso Deus garantiu a Moisés, está garantindo a mim e a você hoje. Eu estou contigo em todos os caminhos que você for, em toda obra que você realizar. Eu, o seu Deus, sou o teu general e garanto a vitória. Para que temer? Para que temer? Se Deus é contigo, se Deus te chamou. Eu falo, Senhor, nunca mais eu quero que isso aconteça na minha vida. Foi só esse casal. Jamais aconteça isso na minha vida. Eu voltando para minha casa aqui nessa avenida. Um jovem me para, eu com a Bíblia na mão. Ei, você acredita? Eu falei, Senhor, pode orar por mim? Agora. Mano, não perco a oportunidade, graças a Deus. É uma coisa que eu tenho na minha vida. Na hora que eu ergo a mão para orar, aquele camarada caindo molhado no meio dessa avenida Andrômeda aqui. Ó. Eu falo, Jesus Cristo, o que é isso, meu Pai? Afasta esses negócios de mim, Senhor. E já me benzendo lá, fazendo o sinal da cruz. E graças a Deus aquele jovem foi liberto. Na hora que ele foi liberto, ele levantou e falou, ei, você não pode ir orar para minha avó também? Eu falei, vamos lá agora, meu filho, onde você mora? Quem já foi jogar vôlei com a gente ali atrás do posto aqui na Andrômeda, é bem de frente com a quadra ali, a casa dela. Aí eu cheguei lá, meus queridos, na porta da casa da mulher, aquela mulher começou a jogar panela para fora. Falou, tira, não entra, não entra. Aí ele falou, não, fica com medo não. É que minha avó é macumbeira, que é o centro dela. Irmãos, eu pequei, mas eu saí correndo, não quis entrar lá dentro não. Mas, já pedi perdão para Deus, estava traumatizado, meus irmãos. Mas Deus, Ele chama nós para a obra. Eu falei, Senhor, por que eu preciso ter esse medo todo dessas coisas? O Senhor é comigo. Apesar que se um dia acontecer aqui na igreja, o pastor Alexandre se vira. Mas, para que ter medo? Uma vez, uma jovem falou para mim, olha, ela e o marido dela, uma pessoa da igreja veio pedir para que a gente fizesse um trabalho de acompanhamento, o casamento deles não estava bem. E eu não consegui. Eu falei, por que você não conseguiu? Porque eu nunca trabalhei com casais. Eu falei, meu irmão, se todo mundo pensar assim, eu não vou fazer porque eu nunca fiz. Tudo na vida tem a primeira vez. Tudo na vida tem a primeira vez. Talvez se o pastor te convida para vir aqui fazer a leitura da oferta, venha fazer. Se o pastor fala, vai lá fazer um momento de intercessão, venha fazer. Ah, mas eu não estou acostumada. Deus é contigo. Deus vai colocar as palavras na tua boca.
A Fátima ficou tremendo ali atrás quando eu falei para ela falar da oferta. Eu falei, vai lá, Fátima. Atrás do púlpito ninguém vai ver você tremendo. Porque Deus é na vida dela. Vocês entenderam errado, viu? Porque Deus é na vida dela. Toda vez que eu prego, eu fico andando para lá e para cá, porque se eu ficar parado, eu fico tremendo, irmãos. E já faz 20 anos que eu ministro a palavra do Senhor, e até hoje isso não saiu da minha vida. Mas se você crê que Deus te chamou, aleluia, Deus te capacita. Se coloque de pé nesse momento, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Comece a orar ao Senhor. Ô glória, viu só? É isso aí. Se colocar à disposição. Deus, Ele estabeleceu um relacionamento com Moisés. Ele desejava que Moisés se unisse a Ele na obra em favor do seu povo. Assim o Senhor estava disposto a se encontrar com Moisés justamente onde ele estivesse. Infelizmente, o poder que Deus prometeu a Moisés, talvez para Moisés não foi suficiente. Somente quando ele teve a ajuda de uma criatura humana, seu irmão Arão, que ali Moisés ele começa a se tranquilizar e começar a se preparar para a boa obra. Tem acontecido com você? Será que você tem se valido de qualquer desculpa como Moisés tem dado? Talvez nesse diálogo com Deus. Ou será que você tem encontrado dificuldade de acreditar que Deus é capaz de te qualificar para o trabalho que Ele chamou você a fazer? Se Deus Ele quisesse criaturas perfeitas para fazer a obra dele aqui nessa terra, com certeza Ele teria chamado os anjos. Mas em vez disso Ele te escolheu. Em vez disso Ele me escolheu. Escolheu você. Você sabe disso. Poderia ter um anjo aqui fazendo a obra do Senhor, mas Ele olhou para mim, olhou para você, mesmo com essas imperfeições, e disse: olha, você é capaz, porque é eu que opero na tua vida. Não é pela tua mão, é pela minha. Aleluia. Se nós permitirmos que o Senhor trabalhe por nosso intermédio, nós vamos nos tornar uma evidência inquestionável do poder de Deus sobre essa terra. Aleluia. Isso pela obediência. Quando Deus te chama, diga sim. Faça aquilo que foi colocado em tuas mãos. Moisés, ele se tornou um líder poderoso. Poderoso o suficiente para mudar o curso da história de um povo, de um grande povo. Ainda mais importante, ele se tornou um possante homem de fé. Aquele homem que nós lemos ali em Hebreus. Um homem que se tornou um grande pai da fé, que nos encorajou, nos encoraja até hoje a obedecer e a confiar nos planos do Senhor. Um homem que depois de tudo isso fez sinais e maravilhas no palácio do rei, encarou o rei pessoalmente, depois viu o mar se abrir e foi o condutor de um grande povo a uma terra ao qual Deus prometeu que lhe daria, uma terra que emana leite e mel. Talvez tem pessoas que ainda estão prisionadas, que necessitam que você obedeça ao chamado de Deus, para que elas sejam libertas, para que elas venham viver e experimentar aquilo que você já experimenta hoje, que é a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Aleluia. Lá em Êxodo, no capítulo 33, o verso 11. A palavra do Senhor diz que Deus considerou Moisés o seu grande amigo, porque ele cumpriu com êxito o chamado do Senhor. Talvez a tua história e a minha seja como a de Moisés, começando desse jeito, com tantas desculpas. Ah, Senhor, eu não sou capaz. Ah, Senhor, será que eles vão ouvir?
Ah, Senhor, mas quem sou eu? Ele é um rei, ele é um pastor, ele é um líder, ele é um governante, ele é um político. Mas quem está te chamando é Deus. Meus queridos, por algumas vezes, diante de situações que se passaram na minha vida, de calúnias, de difamação, já no ministério pastoral, eu cheguei a questionar o Senhor várias vezes: Senhor, foi Tu mesmo que me chamou? Ou será que foi engano do meu pastor quando ele me consagrou? Será que realmente eu fui chamado para este ministério? E através de pessoas obedientes ao Senhor, e pessoas que são desta igreja, e que estão aqui hoje, e foram 2, que ouviu a voz de Deus, sem saber da minha história, sem saber daquilo que eu orei, e da confirmação que eu pedi ao Senhor. Elas tiveram coragem de chegar em mim e falar: Pastor Rodrigo, Deus mandou te falar isso, isso, isso. Apenas confirmando aquilo que eu estava pedindo ao Senhor como resposta. E acreditar que realmente nós vamos passar momentos desafiadores em nossas vidas, momentos de dúvidas, de perguntar: Senhor, quem sou eu diante de Ti? Senhor, será que realmente este chamado é para mim? Senhor, será que realmente eu sou capaz de cumprir esse propósito que o Senhor tem se revelado a mim? Comece a orar ao Senhor e crer que hoje o Senhor está te chamando para que você seja mais unido a Ele no propósito que Ele colocou em tuas mãos, mais unido como igreja, o ano da unidade, e começar a ser, aleluia, uma peça fundamental, aonde através da sua vida, pessoas serão transformadas, pessoas serão libertas. Sabia que tem pessoas dentro da igreja que necessitam de uma libertação? Quando eu falo libertação, não estou dizendo que elas estão possessas ou que estão endemoniadas, mas pessoas que estão sofrendo na alma. Talvez aqui no nosso convívio elas possam estar sorrindo, brincando, mas por dentro estão necessitando de uma cura. E nem sempre a pessoa que será usada será os pastores que estão aqui ministrando, mas serão você que estão aí, na base da oração, na base da intercessão. Talvez você que se sinta o menor, talvez você adolescente que acha que Deus só usa adulto, se esquecendo que já tivemos rei em Israel com 8 anos de idade, se esquecendo que Deus começou a falar e tratar com Samuel quando ele ainda tinha 8 anos de idade. Para Deus não importa a idade, não importa cargo, não importa o que você seja, importa que você seja obediente à voz dEle, esteja disposto a cumprir aquilo que Ele quer fazer através da tua vida. Em nome de Jesus, que esta unidade te faça enxergar que você foi capacitado por Deus, e que você ande mais unido com as pessoas que estão à tua volta, e que você comece, em nome de Jesus, a ajudar o teu pastor. Como eu disse aqui, ele, com tantos membros que nós temos, não consegue atender a todos. Seja você uma pessoa que vai ajudar o nosso pastor, a nossa pastora, a ministrar sobre aqueles que estão doentes, sobre aqueles que estão necessitados de um agir do Senhor. Você crê que Deus te ungiu? Você crê que Deus te chamou? Você crê que você, mesmo sendo gago, mesmo sendo defeituoso, mesmo tendo vários problemas, é você que Deus quer usar? É você que Deus quer usar. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero, meu Pai, nesse momento, clamar a Ti, Senhor, para que seja quebrado todos os complexos de inferioridade nesse momento. Quebra, Senhor, na vida dos Teus filhos toda barreira, todo o engano de Satanás, que façam eles
não acreditarem que são extremamente potenciais para a tua obra, meu Pai. Que possamos aprender, entender e acreditar que é o Senhor que nos capacita. Assim como o Senhor garantiu a Moisés que estaria com ele, nós cremos que o Senhor é conosco nesta noite. Assim, Senhor, como Moisés entendeu o chamado, Senhor, que nós possamos jogar todas as nossas desculpas fora e acreditar que o Senhor que nos chamou vai nos capacitar e que nós vamos cumprir a tua boa obra. Aleluia, pelo poder do nome, o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Aleluia, Senhor, que possamos nesse ano, que é o ano da unidade, Senhor, nos unir mais aos nossos irmãos, nos atentar mais, Senhor, às dificuldades que eles têm, e nos colocar à disposição, meu Pai, não esperar somente de nossos pastores, mas acreditar que nós somos capazes, para, Senhor, juntamente com os nossos pastores, nos colocar à disposição da tua boa obra, e que nesse ano de unidade, seja um ano que através da unidade, nós vamos experimentar a tua cura, aleluia, a tua restauração, o teu renovo sobre a tua casa. Assim como em Atos descreve que a igreja, quando estava unida em tudo, ela começou a observar o crescimento, meu Pai. O crescimento, Senhor, em todas as áreas eu profetizo sobre essa casa. O crescimento da unidade, o crescimento da amizade, aleluia, o crescimento de número de pessoas, meu Pai, que também serão salvas e impactadas pelo teu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Se apegue nessa palavra.